Olá, sejam muito bem-vindos para mais um Clinicast, que é o podcast da Clinicorp. E hoje, né, com essa mesa fantástica, aqui no lado esquerdo, a Ana. Tudo bem, Ana? Tudo certo, Caio, e contigo? Tudo ótimo, estou muito animado, porque hoje o tema é muito legal, é sobre tendências neste ano de 2021, na odontologia, né? Tem muita coisa, e também para não deixar de ser uma mesa muito, mas muito boa, uma mesa fantástica, eu fiquei pensando quem nós vamos convidar. E eu convidei esse fera aqui, o Beto. Tudo bem, Betão? Bom dia, Caio. Tudo bem? Tudo ótimo, né? Tomara que não saia faísca entre os dois, né? Mentira, a gente sempre está aqui junto, né? Nós somos companheiros de trabalho e a gente sabe que esses dois aqui a gente tem que cuidar e hoje a gente vai ficar de olho em vocês que, Cara, olha... isso é intriga da oposição, entendeu? Eles estão falando aqui de sair faísca, é uma coisa pessoal entre ele e a Ana, não tem nada a ver com isso, entendeu? Muito amor envolvido. Eu sou o cara paz muito e amor dessa envolvido. mesa aqui, então eu tô no canto, bonitinho, coisa sai correndo pelo fundo aqui, entendeu? A Ana tá no meio, porque a Ana, claro, é né? a Ana é a estrela da nossa mesa, ela tem muitos comentários, ela é a menina que vende, né, que faz as coisas acontecendo aqui no Clinicorp. Vende muito. Então, no time de odonto. E pensando num ano que vai ser um ano muito, mas muito produtivo, eu tenho certeza que este ano de 2021 vai ser muito diferente, né, gente? Do que aconteceu no 2020. A gente decidiu fazer esse Clinicast com esse tema, né, mais do que especial. Ana, nós vamos falar de muita coisa. Eu tenho na pauta aqui. O que você tem na nossa pauta de hoje, Ana? Para vocês ficarem até o final, hein, gente? Aqui, spoiler. E é para todas as áreas, né, Caio? Não é só para uma área exclusiva do ramo da odontologia, é para todo mundo, cara. Da saúde consegue aproveitar, né, Batão? Todo mundo, especialista em estética, né, parte de odonto mesmo, quem trabalha com a parte administrativa. Hoje a gente recebe muitos clientes que não são doutores, eles não são formados em odontologia, mas eles têm uma clínica de odontologia. Sim, e o que acontece? Gestores, né? Exatamente, e tem muita gente que vem e fala que acompanha nossas notícias, acompanha muito você, né? Que quem não sabe, o Caio, além de ele ser mestre de ortodontia, ele também faz toda a parte de gestão e marketing da clínica dele, aqui da Clinicorp. Hoje em dia ele fica mais em palestras, cursos, do que próprio trabalhando, né, Caio? Então, eu acredito que tem muita gente que pega muito conteúdo com nós, né? Vai no Instagram, vai no nosso Twitter, que a gente publica algumas coisas também. Tem o blog, que é muito legal. E quando a gente recebe ele em vendas, para ele se tornar um cliente da Clinicorp, a gente percebe que ele não é um dentista, ele é apenas um administrador. Então, todo o conteúdo que a gente passa é para essas pessoas também, né? Tem muita gente que pensa, eu não sou dentista, eu não vou assistir, eu não vou ver. Cara, mas dá uma olhadinha que serve para você também o conteúdo em várias áreas. Uma coisa que é importante, gente, porque a Clinicorp, né, nós temos uma plataforma de gestão, mas esse é um meio, né? Mas sem você saber de gestão, possivelmente você vai ter muita dificuldade. Então, existe muita coisa bacana e pensando em tendência 2021, nós separamos alguns conteúdos, né? Qual que vai ser a nossa pauta de hoje, Ana? Nós separamos alguns temas aqui pra gente abordar, que é importante, né? Pra já começar 2021 com o pé direito, tudo bem certinho. Primeiramente, a gente vai falar do planejamento para 2021, levando em consideração tudo que aconteceu em 2020, que teve um ano de pandemia. E é muito importante ver a pandemia não só como uma coisa ruim, mas como um aprendizado que depois de toda a pandemia sempre vem, as clínicas sempre se reerguem, as pessoas se reerguem depois de uma pandemia. O segundo tópico é como trabalhar com renegociação. Então, todos os clientes que ficaram ali pendentes no ano de 2020, é importante estar analisando cada caso e ver o que dá para ser feito. Meio de pagamento. A formalização com o paciente, então é muito importante ver quais são os meios de pagamento que vão estar muito em alta em 2021 e quais meios de pagamento são indicados para trabalhar com cada cliente. Marketing digital, que é uma coisa que está sendo muito falada hoje em dia, é uma das tendências, né, do século 21, que é o marketing digital. A formação de times, que não adianta fazer todo um processo com a clínica e não ter um time estruturado para atender todos os clientes e trabalhar com eles, né? E a tecnologia nos tratamentos. Então, esses são assuntos que a gente vai abordar hoje, que são muito importantes para a gente começar o planejamento de 2021 e começar com tudo. É isso aí, gente. O Clinicast então tá cheio, são 6, né, tópicos aqui, 6 pontos, né? 6 pontos, né? Nossa pauta aqui. Eu não consigo colocar qual que é o mais importante, mas a gente tem que dar uma sequência aqui para vocês. Então, a gente vai começar pela questão de planejamento. Esta vai ser uma tendência, na minha opinião, um dos maiores pecados, né, que qualquer profissional da área da saúde pode cometer é realmente não levar a clínica como uma empresa a sério. Sim. E o planejamento, ele é fundamental para que realmente você tenha um norte do que você vai ter como objetivo e quais serão as metas que você vai tentar alcançar durante um certo período. Ana,
Beto, eu sempre gosto de fazer planejamento, né? É um planejamento que acontece a cada 5 anos. Eu fiz alguns cursos, e nesses cursos o pessoal fala que você tem que projetar daqui a 5 anos como que você quer estar. E nesses 5 anos, claro, a gente vai fatiando, né, ano a ano. Então, por exemplo, poxa vida, eu tenho um projeto que lá em 2026, esse é 2021 agora, 2026 eu quero ter minha clínica própria. O que eu vou fazer ano a ano para conseguir ter minha clínica própria? Ou não, eu quero ter uma especialização X. Ou eu quero estar faturando daqui 5 anos R$400 mil por mês. Mas da noite para o dia? Não é. Então, para isso você vai se reestruturando. Exatamente. E estruturando ano a ano, ok? Como que você vai estar ano a ano. Mas nós temos um próximo ano, que agora é ano 2021, então a gente tem que começar a reestruturar como que vai ser as nossas principais atividades nesse ano de 2021. Mas a Ana começou a fazer uma introdução, que é uma introdução muito interessante, sempre levando em consideração o que aconteceu no ano anterior. Ô Beto, quando você pensa em planejamento, né? Às vezes as coisas não saem tão bem. Eu tenho certeza que tem muita gente que pensou muitas coisas que seriam interessantes no 2020 e as coisas não aconteceram tão bem, né? Como que essa pessoa, na sua visão, claro, né, ela pode começar a se organizar para o ano de 2021? Eu acho que tem muito mais o lado pessoal, né, o lado empresarial, né? Tem o dentista que ele sonha alto, isso é legal, né? Porque tem vezes que o dentista sonha alto, às vezes que ele não está conseguindo chegar naquele ponto, ele meio que desiste. Mas às vezes a gente pega um detalhe, às vezes ele começa a estar trabalhando com a gente ajuda ele, a gente vê que são alguns detalhes que faltam para ele alcançar todo aquele objetivo. Faturamento alto na clínica, uma boa movimentação. Então, eu acredito que essa parte que você falou de você se planejar assim, fragmentado, né? Eu quero lá em 2030 fazer isso. Mas vamos ano a ano, vamos evoluindo, porque imagine, se a sua clínica é pequena, né? Você tem um baixo fluxo de cliente, daqui a pouco você estronda e tem um monte de gente lá, vai sair dinheiro pela culatra, vai dar algum erro e vai ser complicado, porque daí você vai acabar ficando nervoso, vai ficar difícil a situação para você. Então, quando você vai evoluindo aos poucos também, você vai pegando o jeito, vai arrumando alguns erros pequenos, porque esses erros, depois com uma clínica maior, eles ficam maiores também, né? O erro também ele vai aumentando. Então, você vai se planejando aos poucos, e eu acredito que esse ano que passou, teve muita gente que tem uma visão totalmente diferente, né? Eu não trabalho com antecipável, né, a antecipação de valores, eu não trabalho com parcelamentos muito longos, eu não faço um fluxo de caixa grande, eu não separo um dinheiro para uma clínica tão grande assim também. Então tem muita gente que com o que aconteceu esse ano de ter que fechar a clínica obrigatoriamente, a pessoa vai pensar, e se acontecer de novo? Será que eu vou estar preparado? Então o que acontece? Você tem que estar preparado, você tem que tomar todas as decisões ali para não acontecer de dar algum erro. Tem muita gente que acaba fechando a clínica, isso é muito triste, né? Porque você vai numa jornada muito grande para você chegar na sua clínica própria. Aí você chega lá, você não está preparado estruturalmente para ficar 1, 2 meses parado, aí você quebra. Então... Você você tocou num ponto muito interessante, né? O dentista, né, ele sempre existiu esse papo que, olha só, quando você chegar lá com 50, 60 anos, você não vai ter o mesmo ritmo, né? E você não vai ter nenhuma aposentadoria. Você tem que se preparar realmente para daqui X tempo de profissão para que você tenha uma certa segurança. Sim. Ou se você ficar doente, né? Da onde vai vir a sua rentabilidade? Quer dizer, e a gente vai levando isso sem... isso é para depois, isso vai acontecer lá na frente. E de repente, por uma força maior, a maioria das clínicas, né, se sentiu forçada a fechar por um período médio, em torno de 2 a 3 meses, e muitas clínicas ficaram sem nenhum tipo de faturamento. E você tocou num ponto que é relação ao fluxo de caixa, né? E como às vezes você ter recebível, que é o parcelamento, pode ajudar realmente a manter o seu fluxo de caixa, mesmo num período onde que você não está atuando, período que você foi forçado a ficar ausente do consultório, ok? Ana, o Beto citou uns pontos que pode ser um pouco de aprendizagem, né? O que você pensa nesse sentido? Eu vejo que a questão de planejamento é tudo previsibilidade. Então, não só uma clínica odontológica, mas todo mundo realmente tem que ter um momento que você vai parar, você vai ver onde você quer chegar, quais são os seus planejamentos e o que você realmente precisa guardar. Que nem, por exemplo, o Beto falou ali da questão de separar um dinheiro para ser guardado, né? Eu vejo muitas clínicas que elas não separam as contas pessoais e as contas da clínica.
E o que acontece? Não sabe quanto que tem no seu dinheiro, na sua conta ali, e não sabe quanto que a clínica tem. Às vezes compra um carro com o dinheiro que era da clínica, ou compra uma coisa para a clínica que era um dinheiro pessoal. Então, eu acho muito importante essa questão da previsibilidade, separar as contas físicas das contas jurídicas, para tu conseguir ver o dinheiro que tu tem para guardar, para caso aconteça uma pandemia novamente, pode acontecer inúmeras coisas, né? Às vezes a clínica pode acontecer algum caso, pegar fogo, infelizmente acontece, a gente não quer desejar, Ninguém tem seguro quase, é um absurdo. Cara, tem gente que... As pessoas assaltam as clínicas. Esses dias tinha uma clínica, ela tem os notebooks, todo mundo utiliza, entraram e roubaram tudo, assim, sabe? E Daí a pessoa... Ninguém não tem uma deseja segurança, isso, não né? tem alguma coisa, tipo, acontece tudo, né? Você tem Infelizmente, a gente não quer pensar nisso, mas a gente precisa estar preparado para se aconteça algum tipo de situações assim, tu tem um dinheiro guardado, a tua clínica não vai ficar fechada ou tu vai ficar apertado, porque a pior coisa que tem é ficar sem dinheiro e tu ficar estressado, porque parece que tudo dá errado, né? Então, essa previsibilidade é o que mais importa e é o que eu mais percebi que precisa ser feito após a pandemia. Porque muitas clínicas que não tinham essa previsibilidade, elas não conseguiram se manter ou acabaram tendo que cortar gastos, demitir funcionários. Eu acredito que ninguém gosta de fazer esse tipo de coisa. Então, ter esse teu fluxo de caixa bem estruturado, com o dinheiro sempre guardado, é o que vai fazer o planejamento de 2021 ser bem legal. Ou até não só nessa parte de cortar gastos, né? Ou trabalhar dobrado, que nem eles estão fazendo agora, né? Tem muita gente que conseguiram, né? Hoje em dia, como foi uma pandemia, né? Todo mundo conseguiu estender um financiamento, estender algo que eles tinham pegado, um dinheiro que eles pegaram do banco, algo assim, né? E agora eles têm que dar conta desse valor. Então, o que acontece? Além dos valores atuais que eles têm que estar sendo pago, tem que pagar aqueles valores que ficaram pendentes. Então, possivelmente o dentista ele tem que trabalhar dobrado, ou, né, a clínica inteira, né? E tem clínicas que não vão parar agora final de ano, vão parar nas datas comemorativas e vão tocar direto. Geralmente dentista, como a gente conhece, não é a cara do Caião. A gente sabe que chegou novembro, praião, né? Praia de Santos. Não é todo dentista embora. não, cara, mas o dentista trabalha pra caramba. Lençóis mas é Maranhenses. que Algumas pessoas conseguem. Mas é o sonho de todo mundo, né? Que principalmente quando Tem que passear, tem que passear. Tem que passear, mas só trabalha que... o ano inteiro. Então mas só que momento esse ano a gente já teve um momento ali de férias, né? Que a gente teve uma férias improvisadas. Férias forçadas. Férias forçadas. E agora a gente tem que correr um pouco atrás. Cara, olha que legal. Resumindo essa primeira introdução nossa em relação a planejamento, né? É pegar tudo que aconteceu de ruim neste ano, coisas que não deram certo, por falta de planejamento muitas vezes, né? E transformar esse cenário para 2021. Então não tem jeito, gente. Vai ser tendência em 2021 o que eu chamo de profissionalismo. Nós temos tratado a odontologia realmente num lado mais profissional. A Ana citou uma coisa que eu acho que é fundamental, Ana, e pode ter certeza, muitos colegas que estão aqui nos assistindo já escutaram isso de alguém, né? Já tentaram fazer e tem muita dificuldade, que é simplesmente separar as contas pessoais das contas da clínica. Então, gente, no seu planejamento, o Beto falou uma coisa interessante também, que é a questão, eu quero volume. Só que se a casa não estiver arrumada, não dá vai certo. dar errado, entendeu? Sim. Então, olha quantos insights foram falados em poucos minutos, né, em relação à questão de erro, pela falta de planejamento. Então, pessoal, pegue aí o papel, aí, a caneta, e vamos anotar coisas básicas, conceitos básicos de gestão e de planejamento. Então, primeira coisa, cara, quanto eu quero faturar agora nesse próximo ano, né? O que eu vejo mais fácil para você? 2020 foi um ano atípico. Não tem como a gente ter parâmetro nos meses de abril, Foi estranho. maio, de faturamento, né? Depois de março ali até junho foi um... Tá passando aqui, gente, é um trem, alguma coisa. Se deu esse barulho aí, fica tranquilo que tá tudo em ordem aqui. Olá, Betão, desculpa. De março, pelas minhas estatísticas, até na parte de trabalho aqui da Clinicorp, né? De março até junho foi um período meio que As clínicas difícil. estavam fechadas, né? É que a clínica saía um decreto, fechava, abria, fechava. Daí a gente não tem muito, e o dentista também, né? Depois de junho a gente ficou um pouquinho melhor, que daí já veio toda a parte de higienização, como que eles poderiam estar trabalhando, né? Veio os equipamentos EPI de segurança, tanto para o profissional, que eu acho que era mais importante do profissional se cuidar, né? Claro, passar um cuidado para o paciente, ele está ali cuidando de vários aspectos, né? Dor de dente, pode ser na gengiva, algo relacionado ali bucal, né? Mas também a parte do vírus.
E o profissional também tem que se cuidar, porque se ele ficasse infectado, aí que desandava Exato, de vez, pensando né? em se cuidar, depois disso, teve muitas clínicas que começaram a operar com 50% da capacidade. 20%, entendeu? alguns dias na semana. Você atendia 10 pacientes por dia, começaram a atender 5 por medida de segurança. Que o tempo que demora de uma consulta entre outra ficou maior, né? Exato, Aquele tempo mínimo de consulta, ele subiu ali 100% quase, porque se você demora 10 minutos para higienizar um local onde está um paciente normal, agora nessa época você demora mais, outras Legal. coisas. Então, pessoal, vamos lá. Então, pegue o ano de 2019, eu acho que seria 2020. o ano... Não, 2019. Desculpa. Pega o ano de 2019, que é um ano que talvez vai ter um pouquinho mais de referência sobre faturamento. Isso. Né? Porque 2020 a gente não tem muita referência. E calcule, né, seria uma sugestão, calcule qual que foi o IGPM daquele período e também a inflação. E faça uma nova precificação. Não tem jeito, né, Ana? Se a gente for pensar agora, os insumos aumentaram muito. É comum o pessoal que está conversando com vocês, os profissionais, estarem reclamando de custo de material? Luvas, Tá. que a luva tá muito cara, Aumentou, as não máscaras. chega ainda, né? Tem lugar que nem chega mais, por causa que tá Então, difícil, né? realmente, os insumos que são utilizados na clínica, o valor ficou muito alto. Então, além de você atender menos pacientes, teve que gastar com mais Olha o equilíbrio, olha o equilíbrio. Além de você atender menos, o custo ficou maior, entendeu? Quer dizer, Exato. esse equilíbrio vai ser fundamental de ter uma noção. É legal todo mundo dar uma... Acho que ano que vem o pessoal tem que estudar quais são os valores dos procedimentos relacionados a insumos, né? Quanto que você está pagando. Tem que fazer uma nova precificação. Cara, eu acho que aquela conta básica, assim, ó, quando o cara ele vai começar a trabalhar, ele tem que fazer o quanto que ele está gastando só para ele estar ali, sem Exato. fazer nada. Tô ali ocioso, tô sentado na minha recepção, tomando meu cafezinho da E tarde. tá gastando. Quanto é que tu tá... Ah, é só um cafezinho, Beto, mas tu tá tendo prejuízo. E tá gastando. Onde é que tá vindo para cobrir esse prejuízo? Tu tá vindo do teu cliente? Ou tu tá passando um comissionamento legal? Tudo isso tem que analisar, Legal. né? Então pegue o faturamento 2019, tenha como referência também, se você quiser, lá os melhores meses de 2020, por exemplo, como referência, e atualize a sua precificação, tá? Tendo tudo em vista isso que a Ana falou e o Beto em relação ao custo dos insumos, a diminuição dos atendimentos. Tem clínica, gente, que voltou a todo vapor logo após a pandemia, faturando muito mais do que o ano de 2019, tá bom? Melhorou a precificação, arrumou a casa ali em relação a valores. Tenha em vista a questão do planejamento do ano 2021, você diminuindo, né, a questão, desculpem, não diminuindo, você separando as contas pessoais da conta física, igual a Ana já falou. O detalhe importante, né, que esse detalhe, cara, não sei nem como a gente pode passar em tão pouco tempo aqui, mas os dentistas, né, eles precisam encontrar uma forma de se autorremunerar. Com certeza. Porque o que a Ana falou aqui, gente, que é muito comum, e o Beto também comentou, no final do dia o dentista ele pega a grana que está no caixa e acha que o dinheiro é dele, compra o carro que você comentou, acaba gastando tudo e acaba, na hora que tem um assalto no consultório, igual você falou, que tem que fazer um reinvestimento no consultório, né? Não Olha, consegue, o fluxo de caixa é não zerado. tem fluxo de caixa. Não tem um previsível, né? Não sabe quanto que pode investir. Ele até consegue investir, porque ele tem dinheiro, ele tem crédito bancário, né? Tem todas as opções. Não, ele não tem, ele tem crédito. Ele vai emprestar. Não, E daí ele, os juros falta de depois. planejamento. ele tem um jeito ele vai dar um jeito, né? Como ele sempre faz. Mas esse jeito não é muito bom. Não, exatamente, né? Mas às vezes tem muita gente que faz dessa maneira, né? Porque é o normal. Só que quando ele tem um previsível, ele sabe quanto é que ele pode estar gastando, então isso ajuda bastante, né? E não é só na área odontológica, Caio. Eu tenho vários colegas que têm empresas, né? E eles não têm esse domínio. Eles têm um cartão empresarial. Aí o que acontece? Tem o produto que está entrando, está vendendo o produto dele e o dinheiro está entrando na conta. Aí ele tá saindo lá com a gente lá comendo uma batata frita, tá saindo lá tomando um chopp. Aí você não sabe se esse é o teu salário ou se esse é o dinheiro que você teria que comprar um material para sua empresa. Eu vi um negócio que era bem legal, onde falava assim: você vai chegar na casa do dentista, é aquela casona bonitona. Chega na clínica, é uma clínica que não tem uma tecnologia, não tem uma TV no teto. Aí como é que você vai encantar os seus pacientes? E teve outro caso onde o dentista ele tinha um lustre gigante na clínica dele, bonito. Chegou uma paciente e falou: eu queria um lustre desse na minha casa. O dentista falou: eu também queria, porque na minha casa não tem. Então, é inversão de valores, né? Esse segundo dentista, por exemplo, ele tem a percepção total, que é de lá que sai o dinheiro, né? O sustento dele. Então, as melhores... a melhor TV, o melhor lustre, o melhor sofá,
tem que estar lá porque ele pensa realmente no paciente, sabe que Ei, lá Caio, vem a remuneração. Sabe, tem uma curiosidade também, como a gente trabalha com, que nem eu comentei ali, tem administradores utilizando a clínica e contratam profissionais para estar trabalhando, você pode ver que essas clínicas, muito assim, uma taxa muito pequena delas, elas acabam fechando. É bem difícil uma clínica que tem um administrador trabalhando, que ela fecha ou que ela não tem um faturamento alto, porque ele já vem com todos esses dados já expostos. Sim. Então ele já tem na cabeça dele que ele tem que fazer tudo corretamente para que a empresa dele vá para frente. Então a gente vê que o dentista ele tem ali a faca e o queixo na mão, que a gente sempre fala, né? Só que às vezes tem uma outra pessoa que se aproveita disso, né? Sim. Ela vê a chance. Então, aqui nem a gente se fala, dentista, hoje a área odontológica, estética é uma mina de ouro, né? O pessoal consegue faturar bastante, faturar mesmo, né? E tem pessoas que têm essa visão, acabam vindo de fora da área de odontologia, acaba crescendo, pegando uma clínica, abre, e a clínica dá super bem. Mesmo e o fazendo, dentista fala que ele tem sorte, não é sorte. É mesmo fazendo tudo errado, tá dando certo. Mas se tivesse certo, daria muito mais certo ainda, né? Com Exato. certeza. E tem gente que fala que é sorte, né? Eu falo, não é. Então tem que criar, gente, uma forma de se autorremunerar para que você possa ter controle financeiro, tanto no seu consultório como na sua vida pessoal também. Não tem jeito, tá? Então tem que ter... Ah, tem essa câmera aqui também? Tem que ter essa Agora eu vou virar pra essa câmera. Não é assim, Caio, também que eu vejo é que tem muita gente que tem que entender que se ele separar um salário para ele e ele vê lá que às vezes está um pouco baixo, é sinal que ele tem que dar uma melhorada também, né? Porque às vezes tem que a pessoa... ajustar as contas de casa, né? o susto que a pessoa leva é quando ela tem um faturamento geral da clínica, dela faz o faturamento dela ali vou dar um exemplo assim, pegar um exemplo seu, eu só recebo aquilo que eu executo. Aí vai chegar no final do mês, o cara executou alguns procedimentinhos ali, outros, né? Porque ele tem alguns profissionais trabalhando para ele. Daí ele vai olhar, ver o salário dele e fala, putz, né? O que acontece? Ou ele tem que pôr a mão na massa, ou ele tem que ganhar como administrador da empresa também, né? São dois salários diferenciados, para que ele tenha um salário legal, né? Mas só que nos primeiros momentos que ele está fazendo essa separação de valores, ele acaba ficando um pouco meio que depressivo, porque você tem o faturamento geral da clínica, que na cabeça dele é o faturamento dele, né? Aí ele divide o faturamento dele, que é uma pequena parte daquilo. Para ele fica um pouco estranho. Ele, só vou ter isso para gastar? Cara, ele tem que botar na cabeça que se ele gastar só aquilo, ele vai conseguir faturar muito mais futuramente. Tem que se autorremunerar. Ou ele é comissionado, ou ele ganha um salário fixo, ou realmente ele encontra uma forma, né, de equilíbrio, mas não tem jeito ele pegar e gastar a lá vão ter. Então, vamos lá, pessoal. Planejamento 2021, tá? A Ana comentou aqui, separa as contas pessoais das contas da clínica. Separe a conta, não é só o que você gasta, não. Separe a conta mesmo, que é o banco mesmo, tá? Tem um banco lá, uma conta bancária que é sua, né? Que a Ana falou que é a conta PF, pessoa física, e a PJ, independente se você tem jurídico ou não, né? Mas a PJ é empresa, tem que estar lá na clínica, tá bom? A conta da clínica separadinha, bonitinha. Remuneração, autorremuneração, muito controle nas entradas, o Beto comentou que é o fluxo de caixa, ter previsibilidade, foi a palavra que a Ana utilizou, né? E daí vai entrar daqui a pouco o nosso tema, que é os recebíveis, e também o controle das saídas. Tem que saber exatamente o que está saindo para que você possa estar fazendo renegociação. Tinha colega durante a pandemia que nem sabia o quanto que tinha que entrar, muito menos que o que ele tinha que pagar, ele não sabia nem com quem ele tinha que renegociar. E os boletos chegando, né? Nós vamos entrar daqui a pouquinho, que eu acho interessante, né? Você organizar todos os meios de pagamento, então tem que ter um meio de pagamento. Sim. E uma questão de vocês controlarem, né? De uma forma mais efetiva todos os indicadores, inclusive a questão da inadimplência, tá bom? Ana, planejamento para 2021, a gente poderia falar que é um plano de um ano inteiro, e daí a gente poderia fatiar esse ano em 4, né? Fazendo trimestral, né? Com certeza. É importante até para você ter uma visão melhor de como está sendo os resultados. Como que funciona aqui na Clinicorp? Só para eles terem curiosidade. Aqui na Clinicorp, na verdade, a gente fatia muito as nossas metas. A gente faz uma meta anual, trimestral, mensal, semanal e diária. Imagina só, olha só como que fica mais fácil. E quando a gente chega no final do ano, né? Vamos imaginar um ano. Nosso ano, nós temos que fazer X mil novas clínicas. É impossível, gente. É quando muita você olha coisa. lá, a tua desanimando, meta é desse né? tamanho, desanima.
Na hora que você vai fatiando ela, vai ficando muito mais fácil, tem que ser né? 10, 20 por dia. Daí fica muito mais simples. E de um em um, tu vai chegando nesses 1000, que é o final ali do ano, né? Eu acho que dá pro dentista utilizar mais ou menos essa metodologia, né? Eu acredito que é muito legal, porque assim, não é só o dentista, mas é a equipe. A equipe também tem essa meta. E querendo ou não, as pessoas desanimam quando elas acham que não vão atingir ou quando acham que a meta está longe. Então, se você facilitar a visualização, eu acredito que o seu time ele vai estar mais engajado e vai querer bater aquela meta, porque de um em um eles vão batendo, eles vão tendo uma satisfação a cada meta batida, né? E no final vai dar o mesmo resultado que se você tivesse feito só no ano, só que às vezes muito mais assertivo e a equipe bem mais engajada. Eu acho que o gestor comemorando junto com a equipe também, né? Eu acho que além de ele colocar as metas, ele tem que estar ali para manter o foco do pessoal, né? Digamos, metas de agendamento. Eu quero fazer tantos agendamentos, vou dar um exemplo, 10 agendamentos diários, para gerar ali 50 agendamentos semanais, né? Daí tem os mensais e os anuais. Eu acredito que cada vez que o pessoal vem ali e consegue chegar nesse fluxo de agendamento, o gestor tem que estar ali, parabenizar a equipe, né? Motivar a equipe. Ou tem muita gente que faz até comissionamento em Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, Betão. Segura aí, quer times, daqui a pouquinho. Olha só, o Beta quer dar um spoiler aqui já, gente, a gente chega lá. Mas que é conteúdo bom, o cara tem que falar. Tem que mandar ver. Pessoal, olha só. Cara, planejamento, olha então para os seus números, né? Crie metas, né? Tenha objetivos, né? Organize por etapas que vocês vão conseguir. Acho que a palavra-chave é essa aí mesmo, né, Caio? Tem objetivos, né? Tem objetivo. E faça tudo isso na jornada do paciente, entendeu? Então veja qual que é a jornada do paciente no seu consultório, desde quando ele entra, quando ele sai, daí você crie vários processos e atividades. Ana, pensando em 2021, olhando para trás, nós temos lá o ano 2020 e teve gente que não pagou. Tem alguma dica para renegociação? Então, a primeira dica, na verdade, que eu vejo antes de você ser agressivo e já negativar o paciente que não te pagou, é olhar cada caso e realmente ter a empatia e a comunicação entre a clínica e o paciente. Então, chamar o seu paciente para conversar, mostrar a real situação do que ele está devendo, que a clínica realmente quer receber aquilo dele, né? Mas eu acho que é muito relacionamento, porque se você for agressivo com o paciente ou fazer forma de pagamento agressiva ou só negativar ele vai criar uma imagem ruim do dentista e não vai mais pagar. Então, a melhor coisa é realmente criar uma amizade com o paciente, mostrar como aquilo é importante, mostrar que ele está devendo, que ele vai entender e eu acredito que ele vai pagar. Então, a primeira coisa que eu vejo é conexão. Roberto, eu acho que agora vale a pena fazer um exercício, né, de uma autoanálise para poder entender. É uma autoanálise, né? Poder entender o porquê esse paciente não pagou. Né? Tem vários motivos. Talvez, né? Tem vários motivos, né? E um dos motivos pode ser um erro de processo da própria clínica, né? Com certeza. Eu acho que tem gente que senta o dedo no boleto, né? Também tem aquele caso que eu não acho ruim, né? Só que você tem os meios de opções, né? Porque a gente sempre fala, tem aqueles clientes que são mal pagadores. Existe, né? O que acontece? Se você tem na sua clínica um grande fluxo disso, com certeza você vai ter como é que é a parte de... Você não vai estar recebendo, né? Então, você vai ter ali algumas pessoas... Exato. A taxa de inadimplência vai ficar um pouco alta. Então, se você chegar lá na clínica, só fazer o orçamento e já mandar ver um parcelamento para o cliente lá a perder de vista, você mesmo está caindo na tua própria furada, né? Sim. Então, acho que nem você falou, o planejamento da clínica de chegar, fazer um orçamento legal, identificar o perfil do paciente, verificar quais meios de pagamentos ele se encaixa, né? Porque nem todo mundo tem... Por exemplo, cartão de crédito, essas opções, ele se encaixa? Beleza, dá para parcelar. Boleto, dá para parcelar? Beleza, dá para parcelar. Aí depois você cria toda a parte também de régua de cobrança para notificar ele daquele pagamento em aberto. Depois, se você fizer isso certinho, consequentemente você não vai ter essa inadimplência. Você vai chegar nesse caso de criar uma negociação para ele, né? Mas se quando você chegar, é que nem a Ana falou, você tem que ser bem coerente, porque se foi o primeiro tratamento que ele está fazendo de uma cadeia, de um plano de tratamento grande, você já queimou o paciente ali também. Eu vejo que muito é cultura, né? Se você cria uma cultura de pagamento, de lembrar o paciente, cobrar o paciente de maneira eficiente, todos os pacientes que entrarem já vão entrar nessa cultura e já vão pagar certinho. Mas se você cria uma cultura de pacientes devedores, a maioria dos seus pacientes vão ser devedores e isso só vai piorar. E quanto mais eles indicarem, que nem o Caio sempre fala, que os seus amigos, se você é devedor, os seus amigos também são. Então, quanto mais ele indicar, mais pacientes devedores eles vão ter. É que eu falo que um indivíduo é a média das 5 pessoas que ele mais convive. Entendeu? Mas isso é real. Então, se ele convive no meio que é normal roubar, ele vai achar normal roubar.
Se ele convive num meio que é normal, por exemplo, contar mentira, ele vai achar normal contar mentira. Se ele convive num meio que é normal não pagar em dia, pô, meu colega não paga, eu não pago. Ele vai achar isso natural, normal. E o consultório sobrevive de indicações, né? Então, se você aceita um paciente que não paga bem no seu consultório, ele também vai indicar pacientes que não pagam tão bem. Até nessa parte de negociação, se o paciente estiver devendo e o amigo dele chegar lá e falar, ele fala, putz, eu tô devendo lá na clínica. O amigo dele vai lá, conversa, os caras são tranquilos, eles vão até reparcelar para você talvez isso. Porque o legal é você tá recebendo. Se ele tem aquele pagamento de R$500, ele vai pagar em 2 vezes 250, pra ti tá legal, tu vai estar recebendo o produto. Acho que a tendência de 2021... Vai de cada um, né? Tendência 2021 para amadurecimento das clínicas, a palavra-chave é formalização, entendeu? Sim. Então tem muito, mas muito profissional que, se for pegar a lista 2020, não sabe quem está devendo. Não sabe quem são os pacientes. Não sabe porque não está formalizado. Não sabe nem quais meios de pagamentos ele utiliza. Beto, você tem noção, é comum chegar e o paciente fala assim, depois eu passo para acertar. É normal isso. Sim, uma cliente me ligou que ela faz tudo no WhatsApp. Ela tem o controle no WhatsApp. Que dela cria algumas opções ali, e daqui a pouco ela vai numa conversa e olha, vai chamar a amiga para tomar um café, aí olha que a amiga falou que possivelmente ela ia pagar. Daí ela fala, não tem eu só jeito, descobri que ela tava me devendo porque eu fui chamar ela para tomar um café e eu olhei lá que ela falou que talvez depois ela ia passar e pagar, ela não passou, não pagou. E quantas outras pessoas estão acontecendo isso que eu nem me lembro? Porque então, se você, 2021 agora, olhar para 2020, tentar fazer a lista de quem não pagou em dia, teve dificuldade, entenda que é um aprendizado para você e que o erro realmente foi seu, entendeu? Então, não tem jeito. Então, a palavra-chave de tendência para 2021, pensando em renegociação, é formalização. Então, formalize antes, daí você, com certeza, vai conseguir mensurar quem te deve ou não. E daí o Beto e a Ana também comentou a importância de quando você formalizar dentro de todos os processos e atividades. Então lá, vou parcelar no cheque, no boleto, vou usar carnezinho, igual muita gente fala. Gente, não existe essa história passar dinheiro depois, isso não existe. Então, você tem que consultar o SPC Serasa, consultou o SPC Nome Tá Limpo, daí você pode fazer o contrato, daí no contrato tem lá em anexo qual que é o meio de pagamento, se é cheque ou boleto, ok? Sendo cheque ou boleto, né, você vai monitorar o cheque e monitorar o boleto. Se não foi pago em dia, a Ana comentou, não negativo, cara. Tem gente que acha mais fácil deixar protesto automático. É pior, gente. Então, eu tento entrar em contato com o paciente. O Beto comentou fazer um acordo, fazer mais um reparcelamento, né? Uma renegociação desses valores, dividindo, sei lá, uns R$500 em 2 vezes ou em 3 vezes. E daí, se não teve jeito mesmo, tem que ter o recurso de negativação. É o último dos recursos, mas se você já tratou, o paciente não pagou, negativo. Eu vejo que é um erro do dentista, do profissional, achar que é só a responsabilidade do cliente pagar. Com certeza, o cliente ele tem que pagar e ele precisa lembrar dessa conta. Mas, se tu for analisar, ele tem muitas contas. Ele tem a Casas Bahia, tem a Salfer, tem a faculdade, tem a especialização do filho. Então, eles têm muitas contas para pagar. Então, querendo ou não, às vezes acontece de esquecer um boleto, esquecer uma conta. E se você lembra, se você faz esse lembrete de maneira eficaz com o paciente, ele vai pagar e vai estar tudo certo. Então, é melhor garantir do que ficar inadimplente ali com o cliente. Que nem você comentou, Ana, o Caio também, ele compra em vários locais. Vai ver se nesses outros locais o pessoal não consulta o Serasa, vê se ele não tem um bom score. Hoje em dia, excelente. Excelente exemplo. Ele compra em vários outros locais. Esse é o paciente, né? Paciente. Agora, imagina só o paciente, Betão. Chegou dezembro de 2020. Ele tem 4 contas a pagar. Só que ele tem dinheiro para 3. Ele tem lá que viajar, comprar presente para mulher, para namorada, ou vice-versa, viu? Pro namorado, né? Ele tem que pagar as Casas Bahia, o boletim da Casa Bahia, e ele tem que pagar o dentista. Só que ele tem dinheiro para 3. Quem que que não vai escolher? Quem que ele vai deixar para trás? O dentista. Quem não tá formalizado, porque ele vai querer viajar, não tem jeito. Porque ele sabe que o dentista não vai negativar ele. Ele vai querer viajar, não tem jeito, gente. E se ele for viajar, quer levar a mulher, a namorada. E se ele não levar a namorada, né, ela fica brava, né? Então tem que levar, tem que dar um presente para ela, ficar mais brava ainda. Não, mas assim, e tem a Casas Bahia e tem o dentista. Se não pagar a Casas Bahia, tem protesto. Então ele deixa o dentista de lado, o dentista nunca cobra mesmo, tudo certo. Sim, Caio. E eles falam assim, Beto, mas é ruim eu chegar e falar pro cliente que eu não posso parcelar, não sei o que. Não é ruim.
Mas como assim? Não entendi essa. Não, que tem muita gente que tem medo de consultar e ver que ele está devendo e chegar para ele e falar, ó, boleto eu não posso fazer para você. É só falar Nem que o precisa sistema não gerou o boleto. É o não banco, não é você. Tem é o várias, banco. tem várias opções que você pode fazer uma consulta na SPC no Serasa, né? Tem vários caminhos, né? Se você utiliza o banco de dados da SPC do Serasa, ele vai identificar lá que de tal natureza está negativado. Você fala para ele, faz a avaliação, identifica que ele vai fazer o parcelamento no cartão ou pagamento à vista. Você nem precisa nem tocar no assunto olha, também. foi infelizmente, mas mano, o boleto infelizmente não foi aprovado pelo boleto. Né? Só isso, é bem simples, né? Tem Papo gente reto. que tem medo Quanto de falar mais isso, perder natural pro for, cliente, melhor. achar que ele vai falar não e não vai ganhar, não vai parcelar de outra maneira. Falando em boleto, vamos entrar no nosso próximo tema? Nossa, tá com pressa, hein? Meios de pagamento, né? Eu acho que vai ser tendência realmente a questão de formalização e daí tem que ter em mãos os principais meios de pagamento. Quais são? Os meios de pagamentos para o ano de 2021, que eu vejo que vai ser bem tendência, né? Além dos que já tem, boleto bancário, principalmente, né? Porque muitos pacientes eles não possuem cartão de crédito ou não possuem um limite para estar fazendo algum tipo de cobrança. Então, o boleto bancário é uma ótima opção. O Pix, o que tu acha do Pix, Caio? Eu acho que o Pix é muito legal, né? Porque na hora o paciente já chega, né? Ele consegue já fazer o pagamento diretamente, ele não paga a transferência, não tem o custo do boleto. E não tem esse negócio de esquecer a carteira, né? Não tem, agora não tem mais. Todo mundo tem o celular ali, tem o aplicativo e consegue fazer. Ah, mas se eu não tenho o celular na minha mão, não quero gerar o boleto, e ele fala o seguinte ainda, mas vai ser o meu marido que vai passar aqui depois passar o cartão. Link de pagamento. Link de pagamento. É muito comum, né, gente? O paciente fala assim, olha, vai ser meu marido que vai pagar. Manda um link de pagamento e resolve. Então é mais uma tendência aí. Tá Coitado bem dos bacana. maridos, né? E é bem bacana porque é muito prático. Até eu já paguei em link de pagamento. Você recebe ali no seu WhatsApp um link e é só colocar os dados do cartão. É seguro porque a pessoa vai estar colocando, não vai ser a clínica. E daí não tem essa desculpa de meu marido vai pagar. Eu acho que esse Pix tem até um código QR, né? Que você coloca ali, escaneia esse código e já faz o pagamento. Tem clínica que tem já chega lá no balcão, já tem do ladinho, tu só... Outra tendência de meio de pagamento é a cobrança recorrente, né? E o plano de recorrência também, o plano de né? recorrência, né? Que é bem interessante porque nessa pandemia deu para perceber como a gente precisa, como a clínica precisa ter um faturamento recorrente. Então, como é que você faz um faturamento recorrente? Ortodontia. Não deixa para pagar os parcelamentos ali quando o paciente ele vai na clínica, né? Porque se ele falta na consulta, então ele não vai te pagar. Então, deixa realmente uma recorrência que mesmo que ele falte, não vá na clínica, esqueça de ir, vai estar debitando do cartão dele e você permanece com o seu Tá recebimento estourado ali. isso, né? Tem legal. muita gente utilizando. E só aproveitar aqui que daqui a pouquinho a gente vai entrar num tema que é tecnologia nos tratamentos. Caião, você que está atrás das câmeras aí, vê com o Thiago lá para trazer uma câmera intraoral que a gente vai demonstrar para eles como que funciona uma câmera intraoral, que é para falar de tecnologia em tratamentos. Pessoal, meio de pagamento, vocês já sabem que tem o cartão, tem o boleto, tem lá o cheque. O que a gente está falando para vocês são as tendências. Então, a tendência de você utilizar um link de pagamento que você envia para uma teleodontologia, uma consulta à distância, no alinhador dental, por exemplo, no alinhador ortodôntico. Manda um link, o cara paga lá. O paciente falou que vai passar depois, ou o marido, ou a esposa que vai pagar, que não está ali na hora, manda o link de pagamento e já resolve. Não tenho limite no cartão, cobrança recorrente. Eu tenho procedimentos recorrentes, como profilaxia, como botox, por exemplo, cria planos de recorrência. Então, essas são as tendências para 2021, beleza? E tendência, né, gente? Para falar de marketing digital, não tem como falar de tanta tendência assim como marketing digital. Já é uma realidade, né? Não é uma tendência, né? Marketing digital é realmente uma realidade e a dica que eu dou é esquecer anúncios impressos. Esquece aquele folder, esquece aquela revista ou anúncio na rádio da sua clínica, não, da sua cidade, né? E foca muito em marketing digital. Muita gente está utilizando, a maioria das pessoas estão utilizando o Facebook, Instagram, LinkedIn, todo tipo de rede social, porque hoje é o que está em alta, né? E gera muito cliente para clínica isso aí. O pessoal tá... seguidor para paciente, né? Às vezes o cara fala para a mãe que está com dor de dente, a mãe fala, eu vi lá no Facebook, a propaganda da clínica, vai lá fazer, né? Às vezes não é nem o cara que faz. Né? Eu vejo que o marketing digital, ele exige muito ele exige segmentação, né? Ele exige um trabalho, ele exige você analisar quais são as redes sociais que você quer atingir e quais clientes você quer atingir, né? Então, se você quer entrar no Facebook...
Se você quer entrar no Facebook, você tem que fazer uma segmentação de como são os pacientes no Facebook, que são, às vezes, pessoas mais velhas, pessoas de outra classe. E tem o Instagram também, que você também tem que segmentar o público para fazer um marketing bem segmentado e conseguir atingir bastante clientes. Mas a partir do momento que você faz isso, que você consegue identificar o público, eu vejo que é um marketing muito assertivo, que vai trazer muita gente para a clínica. Eu acho que tem muita gente que já está entendendo a importância das redes sociais, mas ainda não profissionalizou, né? O que é profissionalizar? Realmente fazer isso como um canal de atração de pacientes e organizar. Então, eu acho que uma tendência para 2021 é o marketing digital, você realmente utilizar as redes sociais para trazer pacientes, mas e dentro de casa, você ter realmente uma possibilidade de organizar. Então, as clínicas não utilizam, está começando a utilizar agora, no 2020, 2021 vai ser uma tendência, que é o CRM, né, Betão? Sim, o controle de CRM é importantíssimo, porque não adianta você fazer uma propaganda lá no Facebook, deixar, digamos assim, a Deus dará aquela propaganda, e você não saber o que está acontecendo. Aí tem muita gente que fala, mas isso não dá certo. Mas qual é o resultado? Você fez lá a propaganda, você pagou quanto? Quanto que tiver de retorno? Quantas pessoas fizeram consulta? Eu não sei. Como é que você sabe que não está dando certo? Às vezes está dando muito mais certo do que você imagina, né? E você não sabe. Vou dar um exemplo assim, teve uma clínica que a gente fez, que por conta ele disse que tirou assim 50 interessados, né? Mas na realidade foi 3 vezes mais, foi 150 interessados, porque aqueles 50, eles compartilharam com outras pessoas que também não comentaram naquela opção, mas também vieram na clínica através daquele conteúdo. Ou às vezes, que nem eu falo, eu vejo aquela publicação e lembro que você tá precisando de dentista, tá precisando fazer um tratamento de alinhador, tá lá na tua cidade, tem um doutor que faz tratamento de alinhador, você comenta com o seu amigo que você quer, o teu amigo vê, ele vai compartilhar com você, dessa clínica faz, vai dar uma olhada, vai fazer uma avaliação. O CRM, gente, nada mais é do que você ter o controle total da sua campanha. Então você vai ter, por exemplo, a possibilidade de ver a questão de leads, né? Então eu fiz uma campanha de implantes. Quantas pessoas vieram através dessa campanha? Então você organiza todos os seus leads, que são as pessoas que estão interessadas. Vai fazendo o funil, quando né? você tem ali o seu lead, o que você vai fazer com ele? Você vai monitorar, acompanhar, você vai ligar, você realmente vai saber quem são os leads mais quentes. Vocês fazem isso aqui na Clinicorp, né? Sim, com certeza. A gente faz o nosso CRM interno aqui, que é realmente ver as pessoas que entraram em contato, que vieram através do marketing, que é importante essa informação para ver se está dando certo ou não. Mas além disso, quantas realmente ficaram interessadas e quantas fecharam, porque só trazer também não é... Existe um trabalho, gente, que traz o lead, que é a pessoa interessada, depois tem um trabalho que é qualificar ainda, para saber se realmente aquela pessoa ela precisa ou não daquele serviço. Então, às vezes, a pessoa vê uma campanha de implante e ela acha que é implante o problema dela, porque ela não sabe, ela não é profissional da área e ela não é um implante, é uma coroa com pino, entendeu? Então, você tem que fazer uma orientação, então ela não se encaixa para essa campanha, por exemplo, né? Depois disso, você tem que ter uma organização. Então, quando tem o lead é quente, qualificado ou não, daí você vai para uma outra etapa, que é uma etapa de agendamentos. Foi o que o Beto falou. Quantos clientes agendaram? Então, eu tinha 100 leads, agendaram 50 clientes. Depois desses clientes que agendaram, quantos realmente compareceram à consulta? Foram 25 clientes que compareceram à consulta. Desses 25, quantos aprovaram um orçamento? Talvez 5 aprovou o orçamento só. Daí você tem que o Beto falou que é o ROI, né, que é o retorno sobre o investimento. Botei R$1.000 lá no Instagram, uma campanha de implantes. Vieram 100 clientes, cada lead, né, custou R$10. Só que 5 apenas fecharam, mas desses 5 que fecharam, eu tive um faturamento lá, talvez de R$25.000. Então, a cada R$1.000 que eu coloco, eu tenho de retorno R$25.000. Vai saber, né, Ana, se valeu a pena ou não. Desculpa, é importante saber também que não é todo mundo que vai vir do marketing que vai fechar. Quem vai iniciar agora a trabalhar com marketing digital, para não ficar frustrado, digamos assim, não é se 100 clientes vieram do marketing, os 100 clientes vão fechar. Seria muito bom, né? Seria um sonho, na verdade, de toda a clínica que todo mundo que viesse fechasse. Mas é importante ter também essa ideia de que o marketing digital ele é muito bom e não é para desistir nesses casos. É realmente segmentar mais para trazer mais clientes e dele conseguir fechar cada vez mais. Normal, porque você vai ter noção da campanha, daí você vai estudar o que deu certo e o que deu errado. Entendeu? É sensacional isso. Então, poxa, essa campanha eu fiz... Não veio ninguém. Cara, eu errei na segmentação, no público. Pô, essa campanha veio muita gente, mas não veio o público-alvo. Então, vamos segmentar de novo. Eles estão vindo, mas eles não estão fechando. Então, quer dizer, você vai estudar a campanha. Vai lá, Betão. É que, na mesma pegada que a Ana, até deu certo ali que ela falou, se vir um,
não faz mal. Porque você, digamos, você fez o valor X, vou dar um exemplo, você pagou R$100 naquela publicação para ficar lá como patrocínio, né? Para ficar lá uma semana em tópicos de tudo para o pessoal ver. Desse funil de leads que a gente teve, né? De tantos que compareceram e tudo mais, eu fechei um orçamento, só que é um implante dentário, eu faturei R$20.000 com esse meu paciente, então quanto de faturamento eu tive em relação a essa campanha? R$19.900. Eu tive R$100 que eu investi para ter R$19.900 de retorno. Então, às vezes, dependendo ali da área também, né? Que isso envolve bastante, só que se você converter e ele te dá ali um valor maior do que você está investindo, você está ganhando. Então isso é muito legal. Às vezes é essa conta que não fecha, né? Tem muita gente que fala, pô, mas eu só atendi um cliente, mas qual que é o valor que esse cliente trouxe? Qual o tratamento ele fez Tem uma coisa, Beto, que a gente tem que levar em consideração, que é o esforço. Cara, para mim, conversar com 100 clientes, vocês conversam com centenas de clientes todos os meses, né? Precisa semanais. Realmente ter uma pessoa focada apenas nisso, né? Com o foco Isso que eu ia realmente te de conversar. Aí a gente entra no outro detalhe, porque a gente começou a falar o seguinte, planejamento. Estou planejando o meu ano, eu vou cuidar da minha inadimplência, eu vou criar meios de pagamento, eu vou organizar a minha clínica pensando na jornada do meu paciente. Tudo detalhadinho. Daí eu vou começar a trabalhar com marketing digital, e daí o dentista quer fazer tudo, não tem como fazer tudo. Não. Então por isso que nós colocamos como pauta aqui, que a tendência para 2021 também será a questão de você ter time, né, Ana? Esse assunto é bem legal, na verdade é um dos assuntos que eu mais gosto de falar, que é você ter um time ali, porque o dentista trabalhando sozinho, o dentista sendo a secretária, administradora e financeiro e o dentista, tudo bem, no início pode acontecer isso, né? Porque no início não tem todo aquele dinheiro para estar investindo, mas depois que você tem um dinheiro é muito importante investir na formação do teu time, porque é ele que vai te auxiliar. Tendo uma pessoa só para fechar orçamentos, a quantidade de orçamentos que pode ser fechada a mais é estrondosa, né? De você ter um dentista que faz orçamento, que faz financeiro, porque ele não vai focar só naquilo e ele não vai dar o melhor dele naquilo. Então, se tem uma pessoa só para orçamentos, ela já vai ser uma pessoa que sabe o que falar, sabe como fechar aquele orçamento, então ela vai conseguir fechar muito mais orçamentos. Então, eu vejo que a parte da equipe é muito importante e o treinamento de toda a equipe. Desde uma secretária, a secretária é o coração e a cara da clínica, né? Se a secretária ela não for bem treinada, ela não tiver com um sorriso no rosto, não for uma secretária simpática, ela vai acabar espantando os pacientes, porque vai ser a primeira pessoa que vão ver é a secretária que vai atender eles. Então eu vejo que a formação e o treinamento da equipe é a parte mais importante, porque eles vão trabalhar com os pacientes em si. Beto, daqui a pouquinho a gente vai estruturar um pouquinho a questão do time, né? Mas você estava comentando anteriormente, quando eu cortei você lá atrás, você está falando de comissionamento para o time, né? Ou era o gestor está motivado, né? Junto com o time, no mesmo, imbuído do mesmo objetivo, né? Complementa o que você estava falando lá atrás, Betão. Não, é que geralmente o que a gente tem na Clinicorp aqui é que geralmente não é só a gente que bate as metas, né? São os nossos líderes, os nossos gestores que comemoram. Você comemora com a gente quando a gente chega na... Eu tava chateado aqui, making off aqui, gente. Vou aí pra vendas. E vendas, vendendo muito e tal, pessoal. Cara, cadê a animação, pô? Exato, todo mundo. É que nem o dentista. Tem que chegar, às vezes, né? O profissional ali ver o que tá acontecendo, a secretária tá meio desmotivada. Tá junto da equipe, exato, né? Pergunta o que é. Às vezes Cara, às vezes vou dar um exemplo simples, mas que acontece muitas vezes. Tem um computador que ela utiliza, um computador tão ruim que não entra, que não acessa, o WhatsApp web não abre, ela tem que ficar, e muita gente respondendo, ela não consegue dar retorno, e às vezes você cobra ela que não está acontecendo, mas você está dando um equipamento legal, né? Você está ali junto, você está vendo qual que é o problema, porque quando você está vendo qual é o problema, é muito fácil você gerar a solução. Agora, quando você pergunta a pessoa qual que é o problema e já pede para ela a solução, fica muito difícil, né? E que nem eu falei, muitas vezes o profissional ele é o administrador, né? Ele faz a parte do atendimento, ele faz a parte de complemento, ele é que nem você falou que é o coração, mas eu acredito que todo mundo ali é o coração, porque se uma parte fica meio que bamba, o negócio não gira, que nem um rolamento, todas as pequinhas lá dentro tem que estar inteiras, senão vai dar desgaste, algo assim. E que nem nessa parte do CRM também, eu tava pensando, será que precisa de alguém para estar cuidando do CRM? Aí meio caiu o ficha. Por que tem a secretária numa clínica? Porque ela tem que atender telefone, ela tem que agendar, o profissional consegue fazer isso? Consegue, mas fica muito corrido para ele. E ele vai dar conta do CRM? Não, tem que ter alguém para cuidar do CRM, que é uma parte mais importante ainda, né? Legal, então aí, gente, traz a estruturação, né? Então, para você que trabalha sozinho, o primeiro ponto é pensar numa secretária. Tem que ter uma secretária, daí a secretária vai cuidar de tudo. Então, vamos se organizar, né? Se for uma secretária boa, ela faz até parte do CRM também. Então, eu estou começando agora, quero estruturar minha clínica e é tendência do 2021 ter time. Então, você começaria, então, por exemplo, uma secretária, né?
quem seria o segundo? Eu acho que, na minha opinião, o segundo profissional para poder ajudar ali seria uma auxiliar, né? É uma auxiliar, porque daí já vai melhorar a qualidade do atendimento, você já tira a secretária de contato com o paciente interno, pensando em biossegurança também, tá, gente? Então, a secretária fica lá cuidando da parte financeira, da parte do CRC, que é o contato com os pacientes que estão entrando. Ela está fazendo todas as atividades, né? Com o paciente, mas de back-office. E, enquanto isso, nós temos uma auxiliar que está te ajudando na execução dos tratamentos. E agiliza, né? Agiliza. O tratamento. Depois da auxiliar, talvez, eu acho que a mais importante, né? Então, a secretária, auxiliar, na sequência seria daí a CRC. Então, a secretária ficaria com a questão dos agendamentos, do contato direto com o paciente e financeiro. Tem auxiliar cuidando dos tratamentos junto com o dentista e tem o CRC fazendo todo o relacionamento com os clientes que estão vindo através de campanhas ou mesmo aniversariantes do mês, uma questão de orçamentos em aberto. Então, tudo isso você consegue trabalhar com a CRC. Pós-operatório. Pós-operatório, entrar em contato com o cliente após um procedimento mais invasivo ou montagem de um aparelho, ver se está tudo bem, etc. Depois, daí sim, a gente fecha quase com o financeiro. Daí você teria lá a secretária, na sequência auxiliar, depois do CRC, depois do financeiro, aí o financeiro puro, cuidando só das finanças, contas a pagar, contas a receber, fazendo toda a dinâmica de contrato. Ajudando a dividir controle, os valores ali certinho. E por último, claro, a clínica que tomou um certo volume de gente, e a gente tem o gerente, que vai coordenar todo esse time, e vai deixar você mais focado no tratamento. Eu acho que basicamente é isso, e eu vejo que quanto mais você tratar como uma empresa, que tem todos os setores, independente do tamanho do seu consultório, de 40 metros quadrados ou 300 metros quadrados, existe todos os setores. E você colocar pessoas responsáveis em cada um desse setor, eu tenho certeza que vai ser hoje em dia tem muita gente fazendo até em home office isso aí, né? Tem gestores que cuidam da clínica, vou dar um exemplo, a gente tem algumas clientes, tem clínicas lá em São Paulo, só que elas estão fazendo home office, né? Elas estão fazendo toda a parte gerencial de valores, entradas, saídas que o próprio sistema ele fornece essas informações, então ela não precisa estar lá presente. Mas 2021 não vai ter home office não, velho. 2021 vai ser faca na cabeça. Não, mas tem muita gente que pensa assim nessa parte de logística, tamanho de clínicas e tudo mais. Se você não consegue expandir, tem uma salinha. Muito bom, tem uma salinha lá dentro, porque tu sabe, quando o cara começa, ele tem aquela salinha que aí o cara entra, tem um banheirinho lá atrás aqui, o consultório já, ou a cadeira aqui do lado mesmo. Mas, cara, se o cara é bom, não tem jeito. Ele vai ter que alugar outra sala, vai ter que crescer. É normalmente o que acontece, que tem muita cara. gente agora olhando assim, assistindo, escutando, que pensa assim, pô, quanta gente... Até o começo, né? Ele fica pensando, pô, eu faço tudo, será que vou ter essa... Cara, tu tem que colocar, senão tu tá louco. Coisa começar. E falando em tratamento, em cirurgia, em tecnologia, existe, né, que é outra pauta nossa, a tecnologia nos tratamentos. O que você acha, Ana? O que tem de coisa nova aí que te viu nos últimos congressos e que os dentistas vão comentando aí? Câmera intraoral, né, que é muito importante. Acho que acabou a era do espelhinho. A câmera intraoral, ela é mais precisa e ela assusta o paciente. Muitas vezes ele vê a urgência de estar realizando aquele tratamento, então ela automaticamente faz uma venda ali. O cara leva um susto quando ele vê na TV tártaro gigante. O espelhinho, ele não mostra tão preciso como é o tratamento e como é que está a situação do paciente, né? Então, a câmera intraoral e scanner também, né, Caio? Eu acho que tecnologias não só em relação ao tratamento, mas quando o paciente chega, tem uma televisão na clínica, então todo um recurso ali para estar encantando esse cliente. Esse é o fluxo digital, né? Fotografia, é a questão do escaneamento para prótese, ortodontia, enfim. E o Beto, uma vez, né, Beto, você tinha visto no Instagram um tratamento a laser, né? A laser do cara tirando a cárie, só no pedalzinho ali que ele dava o start e começava a explodir o laser dentro do dente, ele nem a anestesia não ia. E eliminando tudo, aquela parte corrosiva ali, né? Que, cara, eu pensei, até mostrei pra você o vídeo e falei, cara, isso aqui é verdade? O cara meteu um laser no dente do cara. Quando você tava na faculdade, você pensava nisso, Caio? Não, eu não pensava nada disso. A gente olhava, a gente tinha um motorzinho, a gente tinha realmente a endo. A endo era manual. Hoje, o que a endo não tinha, né? Nós temos uma lima e a gente tem que fazer a odontometria, que é medir o tamanho da raiz. Exato. Então, nós tínhamos um stop nessa lima que nós íamos descendo e às vezes usava a técnica do AI ou do UI, né? Sabe essa técnica como funciona? Quando o cara encosta lá. Na hora que desceu, passou da raiz, né? Faz é um o I menos 1, entendeu? Na hora que você fez o I, você volta menos 1 milímetro,
você tem o tamanho certinho da altimetria dessa raiz. E hoje você tem como fazer isso, né? Conforme você vai descendo esse instrumento, ele já apita E já dá o certinho tamanho para você exato. encaixar ali e fazer tudo certo, A né? Ana começou falando de câmera intraoral. Eu acho que das tecnologias, gente, essa é o start inicial, né? Cara, o scanner é sensacional para quem tem condições de É comprar um baita do scanner. investimento. É. Quem pensa em valores, cara, tem que investir porque você consegue converter tudo as... Cara, se você tem uma baixa taxa de conversão em orçamento e você investe numa câmera intraoral, com a certeza câmera- essa taxa vai lá A pra câmera, cima. a Ana brincou, né? Já foi a era do espelhinho. 2021, gente, vamos esquecer o espelhinho porque o paciente fala que tá enxergando, mas tá enxergando nada, né? Ele fala que só tá enxergando pra tirar logo isso da boca. Ele vê o dedo só do Falando nisso, dentista. eu vou abrir aqui pra ti, Eu Caio. vou mostrar aqui. Pessoal, não sei se vocês estão gravando aqui, né? O nosso Clinicast. O Betão vai botar aqui, ó. Ele vai abrir nossa câmera intraoral. Já aciona Imagina que ela. legal. Então eu tô filmando aqui, ó. Toda a galera aqui Ela atrás. tá conectada aqui no meu filmando a computador, gente. pra se a galera não tá vendo, tá conectada aqui, como se fosse um profissional aqui trabalhando. Ô, Beto, então volta aí, só pra explicar. O Beto tá no prontuário do nosso paciente. Explica aí, Betão. Aqui no prontuário do meu paciente, né? Aí eu tenho uma aba que são abas de fotos, onde eu carrego fotos que eu posso tirar até do aplicativo, às vezes estão na correria, né? Tô querendo fazer um antes e depois de um clareamento que eu vou fazer nele, eu utilizo o celular, as fotos já carregam aqui automaticamente. E nesse campo da câmera, aqui ele busca todos os dispositivos que estão lançados ali no computador. Então aqui como eu tenho a câmera já logada no meu cabo USB, que eu acredito que grande parte delas são feitas vem em conexão via cabo, né, Caio? Sim. Aí quando ele já identifica ali o nome da minha câmera, ele pede para clicar, já abre ali a imagem, já está capturando e é ali que eu vou fazer, digamos, a avaliação no meu paciente, né? Então a gente vai aqui, por exemplo, a gente está usando aqui uma câmera intraoral, estou identificando aqui que existe uma cárie, né? Ó, já deu foco automático. Aqui nós estamos utilizando uma luz ultravioleta, deixa eu trocar o modo aqui, ó. Legal, agora sim, vou pegar aqui o outro módulo. E essa câmera ela dá um zoom de 50x, né? Vamos mudar De aqui o tamanho. modo novamente, deixa eu trocar aqui. Legal. Então que é bem tranquilo, né, gente? A gente Mas consegue dar imagine zoom, ó. o paciente sentado na cadeira, ele vai estar olhando o que eu estou olhando daqui agora, né? Exatamente. Vamos mudar aqui a técnica aqui, ó. Sem luz. E as imagens vão ficando salvas ali do lado já, né? Já É. pra Sim. assistir. Ó, abre essa aí, Betão. A última? A primeira última, é. Opa. A Essa segunda. aqui foi do teu Essa dele. Essa pode daí dá fechar. pra... Cara, que eu sem o mouse aqui eu não sou muito Aí. bom. Ó, Olha que legal, gente. Fica numa alta resolução, né? Facilita a visualização do paciente. E se é documentação, você documenta como que estava o dente do paciente. E cria o senso de urgência, né? Bom, imagina, você olha, põe uma TV 50 polegadas aqui. O paciente É, vai lá e aquela falar, meu Deus, tem pequena um cara bicho e- na minha... é que lá na tua clínica tem uma baita uma TV, né? Se o cara não conseguir, o cara vê qualquer pigmento que tenha no dente dele, ele consegue Não, já essa avaliar. manchinha aqui, ó, que aqui a olho nu a gente não enxerga, né? Aqui fica Olha o gigante, tamanho. né? Então numa TV maior fica muito mais fácil, o paciente vai visualizar. Quer dizer, vai ser muito diferente a experiência do paciente. E ele Eu acha acho- legal, né? Ver É. uma câmera assim diferente, ele nunca viu talvez em outro dentista. Sabe o que eu achava engraçado? Quando o cara às vezes vem com o espelhinho É. e acontece que eu tenho aquele esguicho automático, né? Que Esguicho automático? O doutor Gigado fala que parece uma torneira, a boca aberta, que daí dá aqueles... Né, Uma naja. É, dá... Aí os caras tá com o espelhinho, só, daí o cara já não vê mais nada, né? Pô, O espelhinho não é nada, porque você começa o ar, né? Aquece ali, o espelho ele fica embaçado. o cara Aí não vê ele tem que nada, ficar lá né? se contorcendo, tentando olhar e tentando fazer. Cara, às vezes você investe ali numa câmera intraoral, você mostra pro paciente, ele já vai querer fazer esse tratamento na hora. Porque imagine, você vê que já tá com uma dor, né? Às vezes, Aham. possivelmente ali um pouquinho de dor. Aí você chega ali na hora e vê que tá grave a situação, tu não vai chegar pro teu dentista e vai falar que tu não quer fazer aquele tratamento que pode deixar pra uma outra hora. Tu vai querer Exatamente. fazer naquele momento mesmo. Ana, essas são as tendências para 2021, né? Nós falamos de planejamento, nós falamos de renegociação, falamos da importância do marketing digital, Meio a de importância pagamento. meio de pagamento, formação de time, tecnologia nos tratamentos, pensando, né, em tecnologia. A tecnologia tá totalmente volátil, né? Hoje a gente tem uma coisa, amanhã é outra já, né? Então a gente tem que ficar muito atento a tudo que vai acontecer. Quais são as suas expectativas para 2021? Tô bem animada, na verdade. 2020 foi assustador, mas ele foi de muito aprendizado, né? Então a gente conseguiu ver com os erros o que a gente pode melhorar, o que a gente pode fazer para 2021 ser o nosso ano, né? Então é todo um planejamento que a gente está fazendo para realmente se surpreender e ter um ano super bom depois de todo esse processo aí difícil que a gente teve em 2020. E você, Betão, vai vir filho aí ou não?
Não, acho que O Beto 2020... a Beto acabou de achar que viria uma pergunta sobre dentista e tal, né? No programa do que filho, né? Engoliu seco. Se preparou, né, Betão? Eu já ia tocar no assunto, né, de 2021, acho que vai ser muito aprendizado, que nem a Ana falou, muito aprendizado que a gente teve, né, a gente tem que botar em prática, eu acho que a gente tem que parar um pouco de pensar naquilo e agir, né, acho que o profissional tem que agir, tem que fazer investimentos na clínica, isso a gente vê de prática de vários clientes nossos que acabam não querendo investir, né, investir, eu digo, não é gastar o teu dinheiro em um bem material, é investir em conhecimento também. Investir em a parte de administrativa, investir na parte de entender a sua área de trabalho, né? Eu sou ortodontista. O que está tendo para mim de diferencial? O que eu consigo ganhar um faturamento a mais? Alinhador, autoligado, né? Eu faço clínico geral. Cara, tem ali para fazer as suas avaliações a câmera intraoral, né? Que vai te ajudar bastante. Que nem eu falei. Ela chega a ter, muita gente me pergunta quais são os valores, né? Hoje em dia tem várias marcas que você pode estar utilizando, veja uma que se encaixa no seu padrão de atendimento, que vai te trazer a real necessidade mesmo, porque não adianta também tu pegar o que sai, o barato sai caro, né? A gente já sabe e a gente ensina até para os nossos clientes. Então, essa é a minha dica, estudar bastante, botar em prática tudo que ele aprendeu nesse ano, tanto com questões ruins quanto questões boas, né? Porque questões boas que a gente está bem, né? Tá tendo saúde, tá tendo força para trabalhar, então isso é o mais importante. E, cara, a internet tem muito conteúdo legal pro cara pesquisar, bota ali marketing digital, tu aprende até a fazer folder para você jogar na internet, você aprende um monte de coisa. Então é só a questão do cliente correr atrás mesmo, né? Do profissional correr atrás desse e botar umas metas para ele. 2021 acho que vai ser o ano das metas, das metas batidas. É isso aí, pessoal, é isso aí. Olha, eu acho que 2021 será maravilhoso, depende só de nós. Vamos realmente profissionalizar a odontologia, tá bom? Esse aqui foi o nosso Cleancast com as tendências de 2021 para a odontologia. Se você gostou, né, curte aí, ativa o sininho no pessoal do YouTube. Compartilhe. Né? Faremos mais, né? Agora todos os meses está no projeto nosso time do marketing, sempre um Cleancast para vocês com um assunto atual, assunto da moda, sempre com um convidado também. Hoje foi o Beto, foi a Ana, amanhã será o Luiz que vai estar aqui, vai ser o Caio, vai ser a Gabriela. Quem tiver desocupado, não, quem tiver com muito assunto bom vai vir. Se tiver um doutor que queira estar vindo conhecer a nossa empresa, também tem muita gente que quer vir daqui. Hoje eu falei que a gente não pode porque, né, questões de... que a gente também a maioria estava em home office, né, mas logo a galera tá voltando, quiser vir aqui participar do Cleancast também tá convidado. E quem quer dar sugestão de assunto, né, pra gente conversar aqui no Cleancast, a gente também tá aberto a sugestões, nos comentários e no nosso Instagram também. É isso aí, galera. Então valeu, muito obrigado, até o próximo Cleancast com mais um assunto pra vocês. Valeu. Tchau. Valeu. Tchau, tchau. Agora a gente vai pra hamburgada do Beto. Vamos comer, que eu tô com fome. Uhul.